Fala, minha gente, estou de volta aqui e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre um mecanismo mais poderoso do sistema religioso desde o princípio, lá desde Constantino, para que você se prenda a ele, você se mantenha escravo de um local, de uma instituição, e não uma pessoa que frequenta um local com liberdade. Como muitos aqui estão me vendo, frequentam com liberdade um local. Mas não. Existe um contingente imenso, mas é muito grande, de pessoas que são controladas pelo medo. E sabe qual é o medo número 1? Chega aqui. O medo de ir para o inferno. O medo de Deus rejeitar você, de Deus pegar você e dizer: você eu não quero, você está fora. Esse é o medo número 1 das instituições, que as instituições colocam na sua vida para que você permaneça lá e andando de acordo com o jeitinho que eles desejam que você ande. Falei aqui um segredinho, o segredinho está espalhado. O fato é que o medo existe dentro de nós, está dentro da nossa natureza humana, com uma função. A função do medo é nos prevenir de alguma coisa que realmente nos coloque em risco. Você ter medo de andar num local escuro, perigoso, a altas horas da noite, com dinheiro no bolso, é normal. O que acontece? Todo o seu sistema de alerta está ligado. Hoje mesmo eu vi uma cena que, ao mesmo tempo que era engraçada, revela muito disso. Nós vivemos aqui no Rio de Janeiro um momento em que tem muita insegurança. Parte real, parte fabricada. Mas eu não quero entrar nesse aspecto. O que acontece? Vinha um cara atravessando a rua, bem maltrapilho. E descalço, só de short, todo sujo, e ele veio atravessando a rua. De repente, quando ele chegou na calçada, ele deu uma corrida, e tinha um cara passando. Quando ele correu, o cara imediatamente olhou para ele e correu também. O que era isso? O sistema alerta dele, de quem está com medo, está vendo aí que cara esquisito ali, ligou aquela coisa, a própria musculatura fica pronta para fugir. É uma defesa do nosso organismo, transformar o medo em ação para nos proteger, para que a gente possa sair da situação do risco. Então o cara correu. Ficou engraçada a cena porque o cara tinha corrido para sentar no chão ali, ele não correu para cima do cara, mas o cara olhou, ficou logo com medo e correu. O medo, quando ele não está associado a uma defesa da nossa integridade, ele é um medo fabricado, ou ele é um medo doentio. O medo fabricado é aquele medo que alguém põe em você. Se você crescer num ambiente em que seus pais digam para você: olha, meu filho, dormir no escuro, lobisomem vem. Você cresce como criança e até você chegar a uma época em que você, com a sua razão, descubra que não há lobisomem, você vai ficar em medo, com medo do lobisomem, que não existe. Mas eles criaram esse medo para você não sair do quarto à noite. Então existem medos criados também no sistema religioso. Há igrejas que criam esse medo. E o medo principal é que você vá para o inferno. Ah, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, mas você vai para o céu então? Você vai morar eternamente com Deus? Ah, aí vai depender, né? Eu preciso andar na linha, né? Preciso andar na palavra dele. Olha aqui um risco enorme daquilo que eu falei. Quando você entende a Bíblia como a palavra de Deus, a pessoa está condicionando a própria fé que ela tem de que ela vai ser salva, que ela foi salva na cruz, pela graça, sem merecimento, ela bota um condicionamento, o da obediência à nova lei, que é o Novo Testamento. Então
a santificação, é o você orar, é o você evangelizar. Se você não estiver fazendo um monte de coisas, você vai entrar no pacote dos prováveis excluídos, ou do medo dos que correm o risco de serem excluídos no dia final. Veja bem que nessa hora, o que o medo está levando você é a fazer algo que é extremamente, como é que eu vou usar a palavra irritante, talvez, para Deus, porque Ele pagou tudo. E você quer fazer um pedacinho, você quer pagar um pouquinho da cruz, porque você não acha que a cruz seja suficiente. Nem o Espírito em você é suficiente e nem a cruz é suficiente. Você precisa fazer um pouquinho para poder dizer, eu estou fazendo a minha parte. Ó Senhor, quando chegar naquele dia, eu fui fiel até o fim. Então o Senhor vai me dar a coroa da vida. Gente, nessas horas, quando fala relativizar o texto, é preciso entender que o texto não pode estar acima do Espírito. O que o Espírito de Cristo em você, se Jesus estivesse na sua frente, aonde ele condicionaria você, aonde ele chegaria para você, onde ele chegou para os pecadores e falou, se você não parar com esse pecado, teu lugar é no inferno. Agora, uma coisa Jesus fez. Ele chegou e pegou, logo no primeiro sermão, o Sermão da Montanha, ele pegou a lei e tornou a lei mais difícil. Ele chegou e falou assim, se alguém chamar o seu irmão de tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Não se esqueçam que Jesus vivia no tempo da lei, em que você precisava cumprir a lei. Eles também tinham medo do inferno. Então Jesus tornou pior ainda. Olha só, se você chamar de bobinho teu irmão, o inferno está aí pertinho. Caramba, bicho, já xinguei meu irmão várias vezes. Meu irmão, minha irmã, meu pai, meu sobrinho, meu tio, já xinguei. E o pior, às vezes acontece de novo. Então eu estou sujeito ao inferno o tempo todo. Era isso. Se não houvesse um Salvador, alguém que tomasse o seu lugar, você, por uma besteira, iria ficar longe de Deus. O inferno nada mais é do que um local sem Deus. Não é negócio de capeta vermelhinho, com fogo, e espetando você. Nada disso. Isso aí é papinho furado religioso e virou folclore. Voltando ao que é mais importante, voltando à questão do medo. O medo que você seja rejeitado por Deus é uma das formas mais poderosas do sistema religioso para te escravizar. Te escravizar como? Que você ande de acordo com a caixinha daquele local. Se aquela caixinha daquele local diz que você deve jejuar 3 vezes por semana, se você jejuar 2, você vai ter medo de ir para o inferno. E aí você vai sentir um peso. Se você pensar em sair às vezes da igreja para um outro lugar, há igrejas que condicionam tanto, eu fui parte de uma, há igrejas que condicionam tanto a pessoa, que aquele local é o melhor local para você estar, que se você pensar em ir para outro lugar, você se sente indo para o inferno. É quase a mesma coisa. Então essas coisas, o nível da manipulação via medo, ele é desde um padrão aqui até um padrão lá em cima, mas lá para cima. Vocês não têm ideia, vocês que não têm histórico com algumas igrejas diferentes, não sabem os níveis de medo com que as lideranças trabalham para manter você escravizado à lei da graça, à lei do Novo Testamento, ao uso das palavras da Bíblia no Novo Testamento como lei, pedra. Paulo estava certo quando ele falou: a letra mata, mas o espírito dá vida. Apesar disso, eles queriam e forçaram você lá no sistema religioso a andar na letra. Não, porque a Bíblia diz. Não, porque está na Bíblia. Não, porque a Bíblia nos ensina que... Gente, não é a Bíblia que te ensina. Quem te ensina é Deus. Deus usa a Bíblia, Deus usa o irmão,
Deus usa o padeiro, Deus usa até um bandido. Ele usa quem ele quiser, já usou mula, usa quem ele quiser. Então não seja escravo do medo, dê um basta. Seja corajoso para isso. Seja homem no sentido da fibra. Não porque homem seja mais do que mulher, porque homem e mulher têm ambos a mesma condição de ter fibra. Aliás, as mulheres têm mais fibra do que os homens. É mais fácil com que as mulheres percebam isso do que os homens. Os homens são mais cagões do que as mulheres. Engula isso, você que é homem. Tenha fibra para chegar e falar assim: eu vou vencer esse medo desgraçado. Que, como diz a palavra desgraçado, o medo ele não contém graça. Ele é desgraçado. Ele tira a graça. E ele faz com que você fique ali, que nem um cordeirinho, sendo levado para um lado e para o outro, por teólogos, gente que tem um conhecimento de Bíblia, de história da igreja, de um monte de coisa que para a prática do dia a dia, do evangelho, não serve para nada. Quando Paulo disse: sem amor eu poderia falar a língua dos anjos, eu poderia ser teólogo formado na melhor universidade de teologia do mundo, eu poderia falar a língua dos homens, todas as línguas, eu poderia ser o bambambam dos bambambãs. Sem amor eu não seria nada. Então, meu amigo, eu sei que você vai ouvir muita teologia. E essa teologia é uma teologia que gera medo. E medo nunca foi coisa do amor de Deus para você. Eu vou ficar por aqui deixando essa palavra com bastante intensidade. O medo não foi criado para você ter na sua relação com Deus. Ele resolveu a sua vida eterna. Você está resolvido. Não adianta você achar que tem que fazer alguma coisa ou não tem que fazer alguma coisa. Outra mentira deslavada. E isso daí é irritante, porque já ouvi isso e é como se dissesse: você, Murilo, você mesmo aí. Isso é para você. É dizer que esse argumento que eu estou dando é argumento de quem quer fazer os seus próprios interesses. Então, não. Eu quero só pegar da Bíblia o que me interessa. Depois eu vou lá, peço um perdãozinho, ele me resolve, já estou resolvido. Como se isso fosse uma coisa de má fé, entende? Dizendo que você que crê que o seu lugar com Deus está lá separado, é teu. E a consequência disso é viver uma vida de amor. Quando você sabe que é discípulo, você não está preocupado em sair pecando, sair aí, agora vida cheia de bacanal, vai virar um bacanal, vai virar uma zona agora, porque agora eu vou fazer o que eu quero, porque eu já estou perdoado mesmo na cruz. Então agora, até eu vou dizer uma coisa, Paulo chegou e falou assim: você tudo é lícito, mas nem tudo convém. Bom conselho de Paulo. Bom conselho. Entenda como um bom conselho, não entenda como lei para você obedecer. Entenda como um bom conselho, e um bom conselho é palavra de Deus. Eu deixo vocês aqui com essa expectativa do próximo etapa, que nós vamos falar sobre outras coisas que são usadas para fazer com que você não tenha a liberdade de viver uma vida com Cristo direta, adulta, sem dependência de homem. Mas eu falo isso no próximo vídeo.